Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Muito bom dia a todos, estamos iniciando esta sexta-feira, dia 10 de julho de 2020, estamos na 14ª semana do Tempo Comum. Vamos iniciar a nossa reflexão, invocando as bênçãos de Deus através da oração do dia. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertastes da escravidão do pecado, o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós iremos meditar hoje está no capítulo 10, versículos 16 ao 23 de Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Vede que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com as pessoas, pois vos entregarão nos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levados diante de governadores e reis, de modo que dareis testemunhos diante deles e diante dos pagãos. Quando vos entregarem, não vos preocupeis com como ou o que falar. Naquele momento vos será dado o que falar, pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus caríssimos irmãos e irmãs, esses dias nós refletimos sobre o capítulo 10 de Mateus, que fala sobre o que nós chamamos de sermão da missão, né? Jesus nos instrui a respeito de como os discípulos, os seus apóstolos, sairiam para anunciar a boa nova. E nestas recomendações, nessas instruções, Jesus nos fala algo que é também importante levar em consideração. Jesus fala e nos alerta sobre as dificuldades que os discípulos também passarão, né? Sofrerão perseguição, né? Incompreensão, morte, perigo. E isso acontece até hoje, né? Quantos cristãos são perseguidos por anunciar a boa nova? Então, isso é algo próprio que acompanha o anúncio deste evangelho, desta boa nova, em um mundo tão doente pelo egoísmo, a busca inconstante pelos bens materiais e muitas vezes a falta de valores e princípios cristãos nas nossas vidas. Um outro ponto é por que isso acontece? Tantas perseguições, né? Tantas situações difíceis que nós enfrentamos. E isso é justamente fruto do egoísmo e da busca de interesses pessoais de cada um. Se tivéssemos realmente um coração aberto para ajudar o próximo e para nos colocar no lugar do outro, nas situações que nos envolvem, certamente nós não teríamos tantas injustiças, tantos conflitos como nós vemos atualmente. Outro ponto do Evangelho, Jesus nos recomenda: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Não sejamos passivos, não sejamos muitas vezes até confiantes demais, né, em nós mesmos, né? Nós devemos ser confiantes em Deus, saber que é Ele que age, que faz em cada um de nós. Uma coisa bonita que eu achei no Evangelho de hoje é que nós temos a tendência sempre de desanimar, de desistir, né? E Jesus vem dizer que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Quantas vezes nós iniciamos um projeto de vida ou realizamos algo pessoal
e fica pelo meio do caminho porque nós não temos constância, nós não temos perseverança naquilo que fazemos, sobretudo quando se refere às coisas de Deus. Se nós temos que desistir de algo na nossa vida, geralmente desistimos das coisas de Deus. Se vamos priorizar alguma coisa, fica de fora muitas vezes aquilo que é relacionado às coisas de Deus. E nos nossos objetivos, nos nossos projetos pessoais, temos essa dificuldade de dar continuidade àquilo que é bom. Vocês já prestaram atenção que nós temos a mania de desistir do que é bom? Por exemplo, em relação à nossa saúde, às vezes nós começamos a fazer uma caminhada, a praticar exercícios físicos, mas isso dura apenas alguns dias, depois nós abandonamos. Ter um hábito saudável de se alimentar, né? Fazer talvez uma reeducação alimentar. Nós até começamos bem, mas chega a determinado ponto que nós desistimos. Voltamos a comer tudo que não era muitas vezes para comer, né? Que compromete a nossa saúde, que faz com que o nosso corpo reaja de uma forma negativa. Então, já prestaram atenção que nós temos essa dificuldade de perseverar naquilo que é bom, naquilo que nos constrói, naquilo que nos edifica, né? E aí, Jesus vem dizer para nós, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Nós precisamos perseverar, nós precisamos ser resistentes ao mal. E uma coisa que podemos nos questionar para concluir esta reflexão, né? Como você reage diante das provações, diante das dificuldades? Qual é a sua reação quando você é provado na sua fé? Você insiste, persevera, ou você é aquela pessoa que esmorece, que cai por terra, né? Desanima diante de uma situação difícil? Qual é a sua reação diante das dificuldades? Você tem sido prudente em suas atitudes, né? Jesus também fala hoje da prudência, que é algo tão fundamental. Prudência no falar. Muitas vezes nós somos muito imprudentes naquilo que nós falamos ou naquilo que nós postamos nas redes sociais, né? Às vezes nós não medimos as palavras ou não medimos as consequências dos nossos atos. Então, até que ponto nós estamos sendo prudentes na nossa vida? E nas nossas decisões, né? Fica a pergunta, como é que você está agindo em relação às suas decisões? Você está sendo prudente? Você está realmente tendo cuidado de analisar as consequências disso? É isso que o Evangelho quer nos falar hoje, né? De perseverar, mas também de refletir sobre a nossa maneira de reagir diante das dificuldades e diante das decisões que nós temos que tomar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada sexta-feira, um ótimo dia e que Deus abençoe a cada um de nós.